Meu noivo se levantou no nosso jantar de ensaio, bateu na taça e disse que, antes de nos casarmos amanhã, ele precisava que sua noiva admitisse qual parte da sua história não era tão real. Todos riram porque as pessoas riem quando acham que o noivo está sendo brincalhão, então ele colocou meu velho diário roxo no centro da mesa. Minha risada sumiu primeiro, a da minha mãe sumiu em segundo lugar. A sala era pequena, lotada com nossos familiares e amigos mais próximos, velas quentes, flores brancas e cardápios com nossos nomes impressos em dourado. Eu tinha passado meses fazendo com que aquele jantar parecesse íntimo, seguro, suave. E de repente cada pessoa ali estava encarando um diário que eu não via desde os 17 anos. Meu noivo Thomas parecia calmo. Isso foi o mais marcante. Não estava agitado, nem alterado, nem nervoso. Calmo, como se tivesse ensaiado um momento no espelho e decidido que o tom certo era o de alguém chateado, porém justo. Eu sussurrei perguntando de onde ele tinha tirado aquilo. Ele sorriu com tristeza. Então essa é a sua primeira pergunta. Minha madrinha Jess se mexeu ao meu lado. Thomas, o que você está fazendo? Ele não olhou para ela. Ele olhou para os meus pais. Perguntem a ela, ele disse. Perguntem a Emily porque ela nunca me contou que já teve um compromisso antes. O clima na sala mudou. Os garfos pararam de se mover. A mão da minha tia foi para a boca. O pai de Thomas recostou-se lentamente, como se tivesse acabado de receber a prova de que seu filho estava tomando uma decisão precipitada. Minha mãe chamou meu nome com aquela voz de advertência que ela usava quando eu era criança. Emily. E por um segundo eu quase prendi a respiração porque, sim, tinha existido alguém antes do Thomas. O nome dele era Ryan. Mas eu nunca tinha tido um compromisso tão sério com ele. Não de verdade. Quando eu tinha 17 anos, Ryan me deu um anel simples de uma lojinha de praia durante um verão muito difícil da minha vida, e disse: um dia vamos sair desta cidade e nunca mais voltar. Eu o usei por 3 semanas porque era solitária, dramática, e estava muito ansiosa para acreditar que alguém queria me escolher. Então Ryan se interessou por uma colega do trabalho, e eu deixei o anel em um lago. Foi isso. Uma desilusão amorosa adolescente e constrangedora. Não um grande segredo digno de ser anunciado entre a salada e o salmão. Eu disse que tinha 17 anos. Thomas pegou o diário. Você escreveu. Ele me pediu em compromisso e eu disse sim. A mãe dele suspirou baixinho. Senti minhas bochechas corarem. Porque eu tinha 17 anos. Eu disse de novo. Eu também escrevi que queria me mudar para Paris e me tornar cantora. Isso não torna as coisas reais. Algumas pessoas deram risadas nervosas. Thomas não riu. Ele abriu o diário em uma página marcada. Havia notas autoadesivas dentro. Marcadores. Alguém tinha lido aquilo com cuidado. Senti um frio na barriga. Ele disse. Você me disse que eu era o primeiro homem com quem você já imaginou um futuro. Futuro adulto? Eu disparei. E imediatamente não gostei de como soei tão na defensiva. Thomas olhou ao redor da mesa como se todos agora estivessem vendo quem eu realmente era. É isso que ela faz. Ele disse em voz baixa. Ela ajusta as histórias até que você se sinta confuso por ter perguntado. Essa frase soou muito intensa. Não porque fosse a realidade, mas porque parecia algo que ele havia ensaiado. Meu irmão Nate se levantou. Coloque o diário na mesa. Thomas não se moveu. Você sabia? Nate pareceu confuso. Sabia o quê? Que ela tinha um namoradinho no ensino médio? Thomas olhou para mim. Vocês estão todos minimizando isso. E então meu pai falou pela primeira vez. De onde você tirou o diário da minha filha? O semblante de Thomas ficou mais firme. Ele olhou para a minha mãe. Não rápido. Não de forma óbvia, mas o suficiente. Eu me virei para ela. Mãe? Seu rosto tinha ficado pálido à luz das velas. A mesa inteira parecia se inclinar na direção dela. Ela disse. Eu estava organizando o sótão. Meu peito apertou. Você deu a ele o meu diário. Ela engoliu em seco. Ele estava muito chateado. Ele tinha perguntas. Thomas disse. Eu tinha o direito de saber um pouco mais sobre quem ia se casar comigo. Jazz interveio. A partir do diário de uma criança? Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Eu não achei que ele fosse trazer para cá. Foi aí que eu soube que havia mais, porque minha mãe sempre chorava logo antes de pedir às pessoas que parassem de notar a atitude precipitada que ela tinha tomado. Eu perguntei, por quê? Por que ele estava tão chateado? Ninguém respondeu. Thomas fechou o diário. Minha mãe olhou para o meu pai. Meu pai parecia completamente perdido. E então Nate disse, isso é sobre a casa? O rosto de Thomas mudou. Apenas uma pequena oscilação, mas eu vi. Que casa? Eu perguntei. Nate olhou para mim como se quisesse voltar atrás no que disse. Minha mãe sussurrou. Não esta noite. Eu quase suspirei. Não esta noite? Depois que meu noivo me expôs publicamente sobre meu passado com meu diário de adolescente como prova, eu disse, não, esta noite. Meu pai esfregou a testa. Sua avó deixou a casa do lago para você. As palavras não fizeram sentido no início. Minha avó havia nos deixado 4 meses antes do casamento. Eu a amava mais do que eu sabia explicar. Ela era a única pessoa na minha família que fazia o silêncio parecer pacífico, em vez de desconfortável. A casa do lago deveria ser passada adiante, ou pelo menos foi o que minha mãe me disse. Eu olhei para ela. Ela deixou para mim. Minha mãe começou a chorar mais forte. Ela queria que você ficasse com a casa, meu pai disse. Mas sua mãe achou que isso traria muitas questões antes do casamento. Thomas interveio. Isso realmente trouxe muitas questões. Eu me virei para ele lentamente. Como você sabia? Ele não respondeu. Nate sim. Ele sabia porque a mãe pediu a ele para ajudar a te convencer a passar a casa adiante depois da lua de mel. A sala ficou em silêncio novamente. Um silêncio diferente desta vez. Menos surpresa, mais planejamento. Minha mãe disse. Emily, por favor, entenda. Aquela casa tem ficado parada lá. Impostos, reparos, seguro. Você não sabe o quanto ela exige. Eu encarei a minha mãe. Então, você deu meu diário ao meu noivo. Thomas disse. Não mude o foco. Eu fiquei receoso depois que descobri que você não comentou sobre um compromisso comigo. Eu não escondi nada. Eu disse. Você precisava de um motivo para me fazer parecer menos confiável. Os olhos dele ficaram sérios, e ali estava ela. A verdadeira forma da noite. Não era sobre o Ryan. Não era sobre o diário. Era sobre a casa do lago. Thomas e minha mãe queriam que eu me desfizesse de algo que minha avó me deu. Mas eles sabiam que eu faria perguntas demais. Então eles me colocaram em evidência primeiro. Me fariam parecer cheia de reservas, imatura. Me fariam parecer uma mulher que omite sobre seu passado. Assim, quando eu dissesse não mais tarde, soaria como mais uma simples reação emocional.
Então Jazz enfiou a mão na bolsa e colocou o celular na mesa. Eu gravei a partir do brinde, ela disse. Thomas piscou. Por quê? Porque você se levantou com um diário no seu jantar de ensaio, ela disse. Eu percebo as coisas muito bem. Essa foi a primeira vez que eu quase me emocionei. Não porque Jazz me ajudou, mas porque alguém na sala tinha notado a situação enquanto eu ainda estava ocupada, me sentindo constrangida. Thomas mudou de cor. Vocês vão mesmo inverter as coisas para eu ser a pessoa errada? Meu pai olhou para ele e disse. Você trouxe o diário de uma adolescente para o jantar para constranger minha filha. Thomas olhou para o meu pai. Sua filha omite as coisas. Meu pai se levantou. Não de forma ríspida, apenas o suficiente para que todos entendessem que a conversa havia passado do limite. Mas a minha mãe disse de repente. A Emily omite sim. Meu coração apertou. Ela limpou o rosto e olhou para mim. Você omite ao deixar as coisas de fora. Você finge que esta família nunca fez o suficiente por você. Sua avó te deixou aquela casa porque você fez com que ela sempre te protegesse demais. Essa frase me entristeceu de um jeito que eu senti na alma. A sala parou. Até Thomas pareceu surpreso. E foi aí que eu finalmente entendi algo que havia evitado por anos. Minha mãe não estava me poupando do estresse. Ela tinha um certo ciúme da minha avó, da casa, do fato de que a única pessoa que realmente me via havia me escolhido sem pedir opiniões a ninguém. Eu peguei o diário. Thomas tentou alcançá-lo. Emily. Eu o puxei para longe. Então, tirei meu anel de noivado e o coloquei na mesa ao lado das velas. Minha mãe sussurrou. Não precisa de tanto. Eu olhei para ela e disse. Você entregou a minha infância para um homem que queria vantagem na situação. Thomas se levantou. Então é isso. Você vai cancelar tudo por causa de um equívoco. Olhei para o diário em minhas mãos. Não, eu disse. Estou cancelando porque você leu a minha versão mais insegura e decidiu usá-la contra mim. Ninguém me seguiu quando eu saí. Nem Thomas. Nem minha mãe. Jess me levou para casa, com o diário no meu colo e o anel ainda na mesa do restaurante. Amanhã deveria ser o meu grande dia. Em vez disso, estou indo para a casa do lago pela primeira vez desde que minha avó nos deixou. E a parte na qual não consigo parar de pensar é esta. Todos continuam me mandando mensagens dizendo que estou deixando meu futuro de lado. Mas talvez o verdadeiro problema seja que eu finalmente encontrei o único futuro sobre o qual eles não têm domínio. A casa do lago ficava a 2 horas de carro da cidade. Jess dirigiu sem fazer perguntas desnecessárias, que é a coisa mais valiosa que uma pessoa pode fazer, quando outra acabou de deixar o anel de noivado numa mesa de restaurante e saiu carregando o diário da adolescência. Ela ligou o aquecedor porque a noite estava fria e colocou uma playlist sem me perguntar se eu queria música, porque ela me conhece há 15 anos e sabe que o silêncio total às vezes pesa mais do que a situação que o criou. Eu olhei pela janela durante 1 hora. Não estava chorando. Isso me surpreendeu. Esperava sentir aquele tipo de colapso que acontece quando uma coisa grande desmorona, aquele choro que começa no peito antes de chegar ao rosto. Mas o que eu sentia era mais parecido com clareza. Uma clareza que doía, mas era nítida. Você quer falar? Jess perguntou na rodovia, sem tirar os olhos da estrada. Ainda não. Ela assentiu. 15 minutos depois, eu disse. Ele tinha notas adesivas dentro do diário. Jess virou o rosto brevemente para me olhar. Eu vi. Alguém leu aquilo com cuidado, com marcadores, procurando alguma coisa específica. Olhei para o diário no meu colo. O couro roxo estava desgastado nas bordas. O mesmo de sempre. Isso não foi espontâneo. Não. A voz de Jess foi direta. Nada daquilo foi espontâneo. Eu ainda estava processando o peso disso quando meu celular começou a vibrar. Thomas. Deixei cair na caixa postal. Minha mãe. Também. Uma tia que eu não falo há 2 anos, o que significava que minha mãe havia ligado para parentes pedindo reforço. Deixei tudo cair. Depois chegou uma mensagem do meu irmão Nate. Estou indo para lá de manhã. Me manda o endereço exato. Respondi com o endereço e não disse mais nada. A casa do lago estava escura quando chegamos. Jess parou o carro na entrada de terra batida e ficamos as duas olhando por um momento. Era menor do que eu lembrava. Ou talvez eu tivesse crescido. Ou talvez as casas que pertencem aos mortos sempre pareçam menores quando você as visita pela primeira vez sem eles. A chave estava onde minha avó sempre deixava. Embaixo de um vaso de cerâmica com uma samambaia morta que ninguém havia regado nos últimos 4 meses. Peguei a chave e senti o peso dela na palma. Metal frio. Cordão azul de couro trançado que ela mesma havia feito. Abri a porta. O cheiro chegou antes de qualquer coisa. Madeira velha e boa, lavanda, um rastro fente de café que já não existia há meses, mas que de alguma forma ainda habitava as paredes. O cheiro da minha avó era o cheiro daquela casa. E por um segundo eu parei completamente no meio da entrada porque meu corpo precisava de um momento para processar que ela estava lá. Mas ela não estava. Jess pôs a mão no meu ombro. Respira. Respirei. Entramos. A casa tinha uma sala principal com lareira, uma cozinha pequena, 2 quartos e uma varanda de madeira que dava diretamente para o lago. Minha avó havia construído ela com o meu avô décadas atrás, antes de eu nascer, e havia passado cada verão possível ali desde que ele morreu. Eu passava os fins de semana com ela quando era criança. Aprendi a jogar baralho na mesa da cozinha. Ficávamos na varanda até tarde. Ela com chá, eu com refrigerante, olhando para a água. Ela nunca me perguntava por que eu estava quieta. Nunca me pedia para explicar o meu humor. Só ficava presente, com aquela qualidade que algumas pessoas têm de fazer o silêncio parecer uma forma de cuidado. Liguei o aquecedor e fui até a cozinha. Havia comida nas prateleiras. Coisas secas, latas, o tipo de estoque que dura meses. Alguém havia abastecido a casa recentemente. Abri a geladeira. Vazia, mas limpa. Sem o cheiro de abandono que eu esperava. Jazz estava na sala, olhando ao redor com cuidado. Alguém cuidou daqui. O caseiro, provavelmente. Eu fechei a geladeira. Meu avô contratou um homem da região para olhar a propriedade quando minha avó não conseguia mais vir sozinha. Acho que ele continuou vindo depois que ela faleceu. Você vai precisar falar com ele. Vou. Amanhã. Jazz olhou para mim. Então você está ficando. Hoje à noite, pelo menos. E o casamento? Olhei para minhas mãos. Onde o anel deveria estar havia apenas a marca pálida de meses de uso. Uma linha fina que a pele ainda não havia esquecido. Não vai acontecer amanhã. Jazz assentiu devagar. Eu preciso ligar para o salão de festas, eu disse. E para a florista. E provavelmente para o padre, que nunca fez nada de errado e vai ter que descobrir por mensagem de texto que não há casamento amanhã. Fechei os olhos por um segundo. Isso vai ser muito caro. Cuide primeiro de você. As ligações podem esperar até amanhã cedo. Thomas vai esperar que eu ligue para ele.
Thomas pode esperar o quanto for necessário. A voz de Jess foi firme, sem crueldade. Apenas firme. Ele se levantou com o seu diário numa sala cheia de gente e tentou fazer você parecer não confiável na frente da sua família. Ele pode esperar. Sentei na cadeira da cozinha. A mesma onde eu sempre sentava quando era pequena. A madeira estava desgastada no mesmo lugar de sempre. Jess. Olhei para ela. Você gravou porque percebeu que algo estava errado antes de acontecer. Percebi quando ele se levantou com o diário na mão e tinha a expressão de quem se preparou para aquele momento. Ela sentou na cadeira em frente. As pessoas que improvisam parecem nervosas. Thomas parecia ensaiado. Quanto você gravou? A partir do momento em que ele bateu na taça. Tudo. Inclusive o que minha mãe disse. Jess ficou quieta por um segundo. Inclusive o que sua mãe disse. Ela me olhou com cuidado. Emily, o que ela disse sobre sua avó. Aquilo foi cruel. Ela estava com raiva. Ela estava com raiva porque as coisas não estavam indo como planejado. Jess escolheu as palavras com cuidado. Mas o que ela disse não foi um escorregão. Foi o que ela pensa. Eu sabia disso. Havia sabido enquanto as palavras saíam da boca da minha mãe. Sua avó te deixou aquela casa porque você fez com que ela sempre te protegesse demais. Como se o amor da minha avó por mim fosse uma falha de julgamento dela. Como se ser escolhida por alguém sem condições fosse uma coisa pela qual eu devesse me desculpar. Meu celular vibrou de novo. Thomas. Dessa vez mandei uma mensagem em vez de ignorar. Não vou falar hoje à noite. Se quiser conversar, pode me ligar amanhã. Ele respondeu em 30 segundos. Você está sendo irracional. Nós precisamos resolver isso antes que você tome uma decisão que vai se arrepender. Coloquei o celular virado para baixo na mesa. O que ele disse? Jess perguntou. Que estou sendo irracional. Ela olhou para o celular. Depois para mim. Guarda isso. O quê? A mensagem. Guarda tudo. Ela falou com o mesmo tom direto de sempre. Mas havia algo por baixo que eu reconheci como precaução. Você não sabe ainda o que vai precisar. Olhei para ela. Você acha que isso vai ficar mais complicado? Acho que existe uma casa, um inventário, e 2 adultos que achavam que tinham um plano. Ela cruzou os braços. Quando os planos das pessoas desmoronam, elas ficam criativas sobre como reconstituí-los. A lareira estava apagada, mas o aquecedor havia começado a funcionar. A casa estava esquentando lentamente ao redor de nós, como algo acordando de um sono longo. Peguei o diário e o pus em cima da mesa. Olhei para ele por um momento. O couro roxo, as bordas desgastadas, as páginas que Thomas havia lido com marcadores como se fossem um documento jurídico. Eu tinha 17 anos quando escrevi aquelas páginas. Eu estava solitária, ansiosa, esperando que alguém me visse. Ryan havia me dado um anel de praia, e eu havia escrito sobre ele com a intensidade exagerada de uma adolescente que ainda não sabia distinguir o que era amor do que era simplesmente o alívio de ser notada. Thomas havia lido tudo isso. Havia marcado. Havia escolhido o momento certo. E minha mãe havia entregado o material. Fechei os olhos. A versão mais insegura de mim estava escrita naquelas páginas. E eu havia deixado o anel na mesa. Dormi no quarto da minha avó. Não foi uma decisão consciente. Jess ficou no outro quarto e eu fui até o dela com a intenção de pegar lençóis extras do armário, e acabei sentando na cama com a manta dela no colo sem conseguir me mover dali. A manta cheirava a ela. De forma inexplicável, ainda cheirava. Fiquei sentada até as 2 da manhã. Sem dormir. Sem chorar. Apenas sentada com a manta e o diário roxo e o som da água do lago batendo lá fora. Depois deitei. E dormi de um jeito profundo e sem sonhos que não conseguia há semanas, talvez meses. Acordei com batidas na porta da frente. Era Nate. Ele havia saído antes das 6 da manhã e dirigido 2 horas. Estava com a mesma roupa do jantar de ensaio, o que significava que não havia ido para casa. Quando abri a porta, ele me olhou por um segundo, e então simplesmente entrou. Foi até a cozinha, abriu o armário onde minha avó sempre guardava o café, e começou a prepará-lo com a naturalidade de quem já esteve naquela casa mais vezes do que consegue contar. Você dormiu? Ele perguntou. Algumas horas. Eu não. Ele esperou o café. Fiquei sentado no carro do lado de fora do restaurante até a meia-noite tentando entender quando exatamente tudo aquilo havia sido planejado. Sentei na cadeira de sempre. E acho que foi antes do que pensamos. Nate colocou 2 copos na mesa e sentou em frente a mim. Emily, o Thomas pediu o número do advogado da família há 2 meses. Fiquei olhando para ele. 2 meses atrás. Mamãe deu para ele sem me contar. Eu fiquei sabendo ontem à noite depois que você saiu porque tio Alberto mencionou sem querer, achando que eu já sabia. Nate envolvia o copo com as mãos como se precisasse de algo concreto para segurar. Ele consultou um advogado sobre inventário e bens herdados antes do casamento. 2 meses atrás. O café estava quente. Segurei o copo, mas não bebi. Ele queria saber o que acontecia com a casa se eu me casasse. Provavelmente. Nate me olhou diretamente. Em muitos regimes de casamento, bens herdados por um cônjuge permanecem individuais. Mas se você vende ou transfere antes ou depois do casamento, a situação muda. Depende de como for estruturado. Você está me dizendo que ele queria que eu vendesse a casa antes do casamento para garantir que o dinheiro entrasse em conta conjunta. Estou dizendo que alguém consultou um advogado sobre essa possibilidade 2 meses antes do casamento, e não te contou. Nate pausou. E que esse alguém e a nossa mãe tiveram acesso ao seu diário e escolheram o jantar de ensaio para te expor publicamente. Jess apareceu na entrada da cozinha com o cabelo ainda bagunçado. Já está acontecendo, né? Ela foi até o café sem que ninguém precisasse oferecer. Eu ouvi do corredor. Desculpa. Não precisa pedir desculpa, eu disse. Ela se sentou ao lado de Nate. Então, o plano era: expõe ela no jantar de ensaio, faz ela parecer alguém que omite coisas. E quando ela voltar atrás na questão da casa depois do casamento, parece só mais uma reação emocional de alguém com histórico de não ser transparente. Era isso, eu disse. Com a sua mãe como facilitadora. Não respondi. Não precisava. Nate olhou para a mesa. Havia uma expressão no rosto dele que eu reconhecia como a que ele fazia quando estava organizando pensamentos que não queria ter. Ela está do lado errado nisso, Emily. Ele disse devagar. Eu sei que é difícil ouvir. Mas ela entregou o diário, coordenou com ele, e quando as coisas saíram do controle, ela disse o que disse sobre a vovó. Ele pausou. Isso não foi impulsivo. Foi o que ela guarda. Fechei os olhos por um segundo. A minha mãe e eu sempre tivemos uma relação complicada. Ela me amava. Eu sabia disso. Mas havia um tipo específico de competição, no jeito que ela me olhava às vezes, especialmente quando minha avó estava presente.
Como se a atenção que minha avó me dava fosse algo que ela havia perdido numa disputa silenciosa, que ninguém havia declarado em voz alta. Sua avó te deixou aquela casa porque você fez com que ela sempre te protegesse demais. Como se eu tivesse manipulado uma idosa de 82 anos para que me amasse. Como se o amor precisasse de uma razão para ser desqualificado. Abri os olhos. Eu preciso de um advogado, disse. Jess pôs a mão no bolso do moletom e colocou um cartão na mesa. Liguei esta manhã às 8. Ela atende casos de família e propriedade. Disponível hoje à tarde, se você quiser. Olhei para o cartão. Depois para ela. Às 8 da manhã. Eu percebi as coisas muito bem, Emily. Era exatamente o que ela havia dito ontem à noite no restaurante, com a mesma calma. Já estava pensando nisso antes de você acordar. O caseiro se chamava Seu Antônio, e chegou às 10 da manhã sem avisar, da forma que as pessoas que cuidam de lugares por décadas aparecem, com a naturalidade de quem tem chave própria, e um senso apurado de quando algo mudou no lugar que cuida. Ele era um homem de uns 65 anos, baixo, com mãos de quem trabalha com madeira e terra. Quando me viu na varanda, ele parou e tirou o chapéu. Você é a Emily. Não era pergunta. A dona Cecília me mostrou suas fotos. Disse que você tinha os olhos dela quando era criança. Senti o aperto familiar no peito. Era ela quem dizia isso. Concordei. Ele colocou o chapéu de volta. A casa está bem. Vim 2 vezes por semana desde que ela foi. Ele disse isso com a simplicidade de quem não precisa explicar a devoção. A dona Cecília pediu para que eu continuasse até você decidir o que fazer com o lugar. Ela pediu isso para você? No último verão que ela passou aqui. Me chamou e disse. Antônio, quando eu não estiver mais, cuide da casa até a Emily aparecer. Ela vai aparecer na hora certa. Fiquei olhando para ele. Ela disse isso. Disse. Ele deu de ombros com a naturalidade de quem está apenas reportando um fato. Então, apareceu. Entrei com ele e mostrei os cômodos que precisavam de atenção, as janelas que vedavam mal, a tábua da varanda que havia afundado levemente. Ele anotou tudo num caderninho de capa dura que claramente tinha muitas páginas já usadas. Quando terminamos, ele foi embora, e eu fiquei na varanda olhando para o lago. A água estava quieta naquela manhã, cinza e quieta, com a névoa baixa que aparece no outono sobre as represas dessa região. Minha avó ficava exatamente neste lugar de manhã com o chá. Ela me disse uma vez, quando eu tinha uns 12 anos e estava passando por uma fase de achar que tudo na minha vida era errado. Emily, as pessoas vão te dizer o que você deveria querer. Só você sabe o que realmente quer. E a diferença entre as duas coisas é onde você vai morar pelo resto da vida. Eu tinha 12 anos. Não entendi completamente na época. Entendi agora. Meu celular vibrou. Thomas de novo. Desta vez uma mensagem longa que comecei a ler e parei na segunda frase porque havia a palavra irracional mais uma vez. E eu percebi que não tinha energia para o formato de conversa onde minha reação a ser humilhada publicamente era o problema a ser resolvido. Coloquei o celular no bolso. Pensei no jantar de ensaio. Nas velas, nas flores brancas, nos cardápios com nossos nomes em dourado. Em meses de planejamento para fazer aquela noite parecer íntima, segura, suave. E em Thomas de pé com o meu diário roxo. Você me disse que eu era o primeiro homem com quem você já imaginou um futuro. Eu havia dito isso. Era verdade. Mas o que ele havia feito com essa frase, o jeito que ela havia armado como prova de algo, me mostrou que ele nunca havia entendido o que ela significava. Havia ouvido você é especial para mim e guardado como você me deve algo por ter dito isso. E minha mãe havia entregado o diário. E minha avó havia me deixado a casa. E seu Antônio havia vindo 2 vezes por semana, por 4 meses, porque ela havia pedido. Porque ela havia dito ela vai aparecer na hora certa. Porque ela me conhecia melhor do que eu sabia explicar. Sua avó te deixou aquela casa porque você fez com que ela sempre te protegesse demais. Não. Ela me deixou a casa porque me conhecia. E o único erro que eu havia cometido era não ter confiado nisso mais cedo. A advogada se chamava Doutora Fernanda Luz. Jess havia marcado a reunião por vídeo para as 2 da tarde. Nós 3 nos sentamos à mesa da cozinha com o laptop aberto, o lago visível pela janela atrás de nós, e doutora Fernanda numa tela dividida com uma estante de livros ao fundo, e a expressão organizada de alguém que ouviu muitas histórias complicadas, e consegue separar o que importa juridicamente do que importa emocionalmente. Jess compartilhou a gravação antes de dizer qualquer outra coisa. Doutora Fernanda assistiu em silêncio. 6 minutos e 42 segundos. Quando terminou, ela fez uma anotação e olhou para a câmera. Você está noiva ainda? Ela perguntou. Deixei o anel na mesa ontem à noite. Mas juridicamente o noivado não foi dissolvido por nenhum documento formal? Não. Então tecnicamente ainda existe. Ela fez outra anotação. A casa do lago está em inventário? Minha avó faleceu há 4 meses. O inventário foi aberto, mas ainda não foi concluído. Quem está administrando? O advogado da família. Pausa. O mesmo que meu noivo consultou 2 meses atrás. Toureira. Fernanda levantou os olhos da anotação. Você tem certeza disso? Meu irmão confirmou ontem à noite. Ele soube por um parente que achou que Nate já sabia. Ela ficou quieta por um segundo. Depois disse. Emily, eu preciso que você entenda o seguinte. O bem herdado por você é, em princípio, seu, independente de casamento. Mas se esse bem for vendido ou transferido antes ou durante o casamento sem uma proteção jurídica adequada, ele pode se tornar bem comum dependendo do regime escolhido e de como a transferência for estruturada. Ela pausou. A consulta que seu noivo fez provavelmente foi para entender exatamente esse cenário. Para saber como garantir que o dinheiro da venda entrasse em conta conjunta. Ou para entender como pressionar você a vender antes do casamento. Garantindo que o recurso ficasse disponível para ambos logo depois. Ela escolheu as palavras com precisão. Isso não é crime, mas é uma estratégia. E combinada com o que está na gravação, sugere que havia um plano em andamento. Nate apoiou os cotovelos na mesa. O que Emily precisa fazer? 3 coisas. Doutora Fernanda levantou um dedo. Primeiro, não assine nada relacionado à casa sem me consultar. Nada. Nem documento de venda, nem transferência, nem acordo extrajudicial. Segundo dedo. Segundo, comunique formalmente ao advogado do inventário que você deseja acompanhamento jurídico independente daqui em diante. Isso retira o advogado da família de uma posição de conflito de interesses dado o histórico. Terceiro dedo. Terceiro, documente tudo. Cada mensagem, cada ligação, cada tentativa de contato de Thomas ou da sua mãe relacionada à casa ou ao casamento a partir de agora. Jess já estava com o celular na mão anotando. Eu olhei para a tela. E o casamento? Isso é uma decisão sua, não jurídica.
Doutora Fernanda me olhou diretamente. O que eu posso dizer é que casamentos não acontecem sem a presença e o consentimento ativo de ambas as partes. Se você não aparecer, não acontece. Simples assim. Thomas ligou às 4 da tarde. Deixei tocar uma vez, 2, 3. Na quarta vez, atendi porque eu havia decidido, depois de conversar com doutora Fernanda, que evitar a conversa indefinidamente não era uma estratégia. Era apenas adiar. Emily. A voz dele era do mesmo tom do jantar de ensaio. Controlada. Calibrada. Precisamos conversar. Estou ouvindo. Uma pausa breve. Você está sendo impulsiva. Eu entendo que a noite foi difícil, mas o que aconteceu foi uma conversa que devíamos ter tido antes. Não foi. Thomas. Ele parou. Você leu o meu diário com marcadores. Eu disse devagar, sem levantar a voz. Você escolheu o jantar de ensaio. Você se levantou com a taça. Você tinha o tom ensaiado de alguém que praticou aquele momento. Pausa. Isso não foi uma conversa. Foi uma apresentação. Silêncio. Você estava escondendo coisas de mim. Eu tinha 17 anos e um namoradinho de verão. A voz saiu firme, sem a defensividade da noite anterior. Isso não é esconder. Isso é o passado de uma adolescente que não tinha relevância para o nosso relacionamento adulto. Você disse que eu era o primeiro. Eu sei o que eu disse, e era verdade no contexto em que eu disse. Pausa. Thomas, você consultou o advogado da família 2 meses atrás, sobre o inventário da Casa do Lago. Silêncio diferente desta vez. Eu estava tentando entender a situação. Você estava tentando entender como garantir que a casa ou o valor dela ficasse disponível depois do casamento. Disse isso sem raiva. Como uma constatação. E quando percebeu que eu provavelmente não venderia se perguntassem diretamente, vocês precisavam de outro ângulo. Me fazer parecer não confiável primeiro. Assim, quando eu dissesse não mais tarde, soaria como mais uma reação emocional. Outro silêncio. Isso é uma interpretação muito... Jess gravou tudo. Deixei isso assentar. A partir do momento em que você bateu na taça. Inclusive o que você disse sobre eu ajustar histórias. Inclusive o que minha mãe disse sobre a minha avó. Thomas ficou quieto por tempo suficiente para que eu soubesse que estava recalculando. Eu queria que as coisas fossem transparentes entre nós. Você queria que eu me sentisse exposta o suficiente para ser maleável. Eu disse. São coisas diferentes. Emily. A voz mudou levemente. Ficou mais suave. Aquele tom que ele usava quando queria que eu cedesse em alguma coisa. Nós temos um futuro. Tudo o que foi gasto no casamento, as pessoas que vieram de fora, os planos. Eu sei que é caro cancelar. Disse. Vou arcar com minha parte dos custos. Pausa. Mas não vou me casar com você. Silêncio. Isso é definitivo? Sim. Ele desligou sem dizer mais nada. Minha mãe chegou no dia seguinte. Não avisou. Apareceu pela estrada de terra às 10 da manhã com o carro dela, desceu com a bolsa no ombro e aquela expressão que ela tinha quando estava preparada para ter uma conversa difícil e havia decidido que seria ela a controlá-la. Eu estava na varanda quando ela chegou. Fiquei onde estava. Ela subiu os degraus e sentou na cadeira ao lado, a que minha avó usava. Ficamos as duas olhando para o lago por um momento. Eu não sabia que ele ia fazer aquilo. Ela disse por fim. Você entregou o diário sabendo que ele estava chateado com alguma coisa relacionada a mim. Eu pensei que seria uma conversa privada. Mãe. Disse o nome com cansaço, não com raiva. Você entregou o diário de uma pessoa adulta para o noivo dela porque ele queria argumentos. Você sabia para que servia. Ela ficou quieta. Eu só queria que as coisas se resolvessem. Quais coisas? Ela olhou para o lago. A casa exige muito. Impostos, manutenção, o caseiro. Sua avó conseguia administrar porque tinha recursos para isso. Você está começando a vida. Vai ter despesas com o casamento, com uma casa nova. Mãe. Eu só achei que se você vendesse, teria um capital sólido para começar. Mãe. Disse o nome de novo, mais firme. Você não entregou o diário por mim. Você entregou porque queria que aquela casa saísse da minha mão e você encontrou alguém com interesse alinhado ao seu. Ela abriu a boca. Fechou. Ficou olhando para o lago por um tempo longo. Ela sempre te escolheu. Disse minha mãe por fim. A voz saiu diferente, menor. Desde que você nasceu, toda a atenção dela ia para você. Eu a olhei. Você tem ciúme da minha avó. Ela não respondeu. Mas o silêncio era uma resposta. Ela era a mãe dela, não a minha. Disse minha mãe baixinho. Mas parecia que ela te criou mais do que eu. Eu fiquei com isso por um momento. Era a coisa mais honesta que ela havia dito em décadas. Provavelmente a mais dolorosa também para ela. Ela me via, eu disse. De um jeito que era mais fácil para ela do que para você. Isso não significa que ela te substituiu. Minha mãe não respondeu. Ficamos em silêncio por um tempo. O lago quieto. A névoa já havia levantado e a água estava azul-cinza sob o sol fraco do outono. Eu não perdoei tudo naquela varanda. Perdão real não funciona assim. Não chega em uma manhã porque 2 pessoas ficaram sentadas em silêncio, olhando para a mesma paisagem. Mas havia algo na honestidade daquele momento que abriu uma fresta onde antes havia só mágoa fechada. Era um começo. Talvez fosse suficiente por agora. O casamento foi cancelado formalmente na segunda-feira. Liguei para cada fornecedor, na ordem, com a lista que Jess havia feito porque ela é o tipo de pessoa que faz listas antes que você perceba que precisa delas. O salão de festas, a florista, o fotógrafo, o padre, o buffet. Cada ligação tinha seu próprio peso específico. A florista foi a mais gentil. O salão foi o mais caro. O padre foi o que fez a pausa mais longa antes de dizer que entendia. Thomas não ligou de novo depois da nossa conversa. Recebi uma mensagem da mãe dele 2 dias depois. Educada, curta, dizendo que ela lamentava como as coisas tinham terminado e que ela gostava de mim. Respondi agradecendo. Não havia mais o que dizer. A advogada do inventário enviou uma notificação formal ao advogado da família, comunicando meu acompanhamento jurídico independente. Ele respondeu em linguagem profissional que registrei, guardei e enviei para a doutora Fernanda. A Casa do Lago permaneceu minha. 2 semanas depois do jantar de ensaio, sentei com a doutora Fernanda numa reunião presencial e assinei os documentos que formalizavam a transferência completa do bem para o meu nome no inventário concluído. Era um processo que deveria ter acontecido meses antes, mas que havia sido lentamente postergado por razões que eu agora entendia melhor do que queria. Quando saí do escritório dela com a cópia dos documentos na mão, fiquei de pé na calçada por um momento. A casa era minha. Não num sentido sentimental, que já era desde que minha avó havia falecido, mas juridicamente, formalmente, sem ambiguidade. Nenhum regime de casamento, nenhum acordo feito às margens, nenhuma pressão disfarçada de preocupação financeira podia mudar isso agora. Liguei para Nate. Acabou.
Eu disse quando ele atendeu. Ouvi ele soltar o ar do outro lado da linha. Bem, ele disse. Finalmente. Voltei para a casa do lago no fim de semana seguinte, dessa vez sozinha. Jess havia oferecido companhia, e eu havia recusado com gentileza, porque havia coisas que precisavam ser feitas no silêncio específico de se estar num lugar importante sem nenhuma outra presença mediando a experiência. Seu Antônio já havia consertado a tábua da varanda. Havia também trocado as velas que estavam baixas na sala, ajustado a janela que vedava mal no quarto e deixado lenha nova ao lado da lareira, empilhada com o cuidado de alguém que conhece o lugar melhor do que qualquer pessoa viva. Deixei um envelope com um cheque na mesa da cozinha para ele. Então, acendi a lareira, fiz café, peguei uma manta e fui para a varanda. O lago estava diferente naquela tarde. O outono havia aprofundado as cores ao redor, o laranja e o ocre das árvores refletindo na água, com aquela qualidade específica da luz das 4 da tarde em outubro. Havia uma quietude ali, que não era abandono. Era o tipo de quietude que existe nos lugares que foram muito amados, e guardam isso nas paredes, nas tábuas do assoalho, no cheiro do ar. Minha avó havia construído esse lugar. Havia passado décadas acordando de manhã e olhando para aquela água. E havia decidido, sem consultar ninguém, sem pedir opiniões, sem calcular o que seria mais conveniente para outras pessoas, que eu deveria ter isso. Ela vai aparecer na hora certa. Eu havia aparecido. Há um tipo de manipulação que é difícil de reconhecer porque vem embrulhada em preocupação. Thomas não havia chegado ao jantar de ensaio com raiva. Havia chegado com uma estratégia apresentada como raiva justificada. Havia lido cada página do meu diário adolescente procurando a versão mais insegura de mim que pudesse colocar em evidência. Havia escolhido o momento de maior exposição possível, cercada pela família, pelas flores brancas, pelos cardápios com meu nome em dourado. Havia calibrado o tom para parecer magoado em vez de calculista. E havia funcionado por aproximadamente 10 minutos. Até eu ver as notas adesivas dentro do diário. Porque manipulação preparada com muito cuidado tem uma característica que a distingue de uma reação genuína. Ela é organizada demais. As marcações, as páginas selecionadas, o tom ensaiado. Ninguém que está simplesmente magoado lê o diário da parceira com marcadores coloridos, procurando passagens específicas. Alguém que está construindo um caso faz isso, e minha mãe havia fornecido o material. Isso foi o que mais demorou para assentar. Não Thomas, que no final era alguém que eu havia conhecido há 3 anos e que havia mostrado quem era de forma bastante definitiva. Mas minha mãe, que me conhecia havia 32 anos, que esteve presente em cada versão de mim desde o começo, havia escolhido entregar a versão mais vulnerável que eu já havia colocado no papel para alguém que queria usá-la como alavanca. Por ciúme de uma mulher que já havia morrido. Por medo de que eu ficasse com algo que ela sentia que deveria ter sido dela também. Isso doía de um jeito que eu ainda estava aprendendo a nomear. Mas havia algo que eu havia entendido naqueles dias. Na casa do lago, olhando para a água, dormindo no quarto da minha avó, ouvindo o silêncio que ela havia deixado para trás. Ser escolhida por alguém sem condições é um dos presentes mais raros que existem. Minha avó me havia escolhido. Não porque eu havia feito algo para merecer. Não porque eu havia cultivado estrategicamente o relacionamento. Não porque eu havia me tornado a pessoa certa para receber aquela herança. Ela me havia escolhido porque me via. Porque algo em mim correspondia a algo nela de um jeito que não precisava de explicação. E eu havia passado anos minimizando isso. Aceitando a narrativa de que era sorte, ou excesso de proteção, ou favoritismo injustificado. Porque era mais fácil do que defender a validade de ser amada por alguém que simplesmente decidiu me amar. Thomas havia tentado usar isso contra mim. Você fez com que ela te protegesse demais. Como se o amor fosse uma transação que eu havia manipulado para meu benefício. Mas o amor que minha avó tinha por mim não precisava de justificativa. E a casa que ela me deixou não precisava de permissão de ninguém para ser minha. Continuei indo para a casa do lago nos fins de semana seguintes. Não com grandes planos. Com o tipo de presença que se aprende quando se frequenta um lugar que pertenceu a alguém importante. Devagar, com atenção, deixando que o lugar mostre o que ainda tem a mostrar. Meu irmão Nate apareceu num desses fins de semana com a namorada, e ficamos os 3 na varanda até tarde. Jess veio em outro, com vinho e sem agenda. Seu Antônio continuou aparecendo 2 vezes por semana com a naturalidade de sempre. Minha mãe me ligou na 3ª semana. Não falamos sobre o jantar. Não falamos sobre Thomas. Ela perguntou como eu estava. Eu disse que estava bem. Ela disse que estava tentando entender algumas coisas sobre si mesma, e que estava conversando com alguém. Eu disse que me alegrava em ouvir isso. A conversa durou 6 minutos, e foi a mais honesta que tivemos em anos. Era um começo. Num dos últimos domingos de outubro, encontrei no fundo de uma gaveta da cozinha um caderninho que minha avó usava para receitas. Na última página, com a letra que havia ficado menor nos últimos anos, estava escrito: Para a Emily. A casa é sua. O lago é seu. O silêncio também. Use tudo bem. Dobrei o papel com cuidado e o coloquei dentro do diário roxo. Os 2 juntos no mesmo lugar. A versão de mim aos 17 anos, solitária e esperando ser escolhida. E a mulher que eu havia me tornado, que finalmente havia aprendido que algumas escolhas não precisam de aprovação para serem reais.